Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Estamos juntos aí para mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal, você vai ficar muito bem informado. Vai ter análise, opinião e informação de qualidade sobre o nosso time. Vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas polêmicas até. Agora começou a comparação, quem é melhor, Felipe Luiz ou Abel Ferreira? Do nada ontem começaram a perguntar isso. É sempre comparação com o Palmeiras, mas eu não vou fugir não, eu vou falar sobre esse assunto sim. Eu quero comentar aqui sobre um vídeo que o Lugó fez, do Turma do Amendoim, parceiro de Bancada Verde. Um abraço, meu amigo, ele soltou um vídeo aí falando sobre se a gente está orgulhoso ou não. Quero deixar meu pitaco sobre o vídeo dele, que eu assisti todinho, deixei meu like lá, tudo. Eu vou deixar na descrição aqui, caso você queira dar uma olhada. Problemas que nós temos aí, não só a lesão do Aníbal, que não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai jogar segunda, provavelmente não. Em relação a pendurados, isso é uma coisa que a gente tem que se ligar para essa reta final aí de Copa do Mundo de Clubes. E também mais uma sobre o Richard Rios. Esse daí vai ser difícil segurar, e confirmando aqui mais times interessados no nosso atleta. Lembrando, se você tem FGTS, galera, você pode antecipar o seu fundo de garantia. Vai no primeiro comentário na descrição, faz uma consulta com a Mais Ágil. Você vai descobrir o valor que você tem e esse valor pode te ajudar nesse momento da sua vida. Você pode estar precisando quitar uma conta, quer viajar, o dinheiro está lá parado, é o seu direito movimentar. Bom, pessoal, o problema que nós temos aí para segunda-feira contra o Inter Miami. Nós temos 7 pendurados. Abel Ferreira, que tomou o cartão, Gustavo Gomes, Giai, Rios, Piquerez, Veiga e Felipe Anderson. Eu tinha falado do Murilo, mas o Murilo não tomou cartão, não. Todos estão com um cartão amarelo. Por que pendurados? Se tomar mais um amarelo, fica fora do jogo de oitavas de finais. Os cartões só vão zerar nas quartas de finais. Então, não tem o que fazer, né? Você não pode deixar de fazer uma falta se for necessário. Mas todo cuidado é pouco aí contra o Inter Miami. Tanto é que eu até comentei no vídeo de ontem. Eu entraria até com alguns jogadores diferentes para esse confronto contra o Inter Miami. Lembrando que a gente precisa do empate para classificar. Porque se você entra com todos os jogadores, você corre o risco de tomar um amarelo ali e ficar fora das oitavas. Lembrando que o Palmeiras precisa de um empate para garantir a primeira colocação do grupo. Outra coisa importante, o Palmeiras na segunda-feira vai jogar depois do grupo do Botafogo. Porque o Palmeiras joga 10 da noite contra o Inter Miami na segunda-feira. E o Botafogo contra o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain contra o Seattle jogam 4 da tarde. Então nós já vamos saber quem classificou em primeiro e quem classificou em segundo. E aí o Palmeiras vai poder saber ali o que vai precisar fazer para saber qual chaveamento vai cair. Se o Palmeiras vencer o jogo, certamente o Palmeiras vai ter um chaveamento mais complicado, porque vai cair do lado do Bayern, que já garantiu classificação, provavelmente do lado do Chelsea, lado do Paris Saint-Germain, pode ser, ou pode ser o Botafogo, atrás de Madrid mais complicado, veremos. Sobre a discussão Felipe Luiz e Abel, eu vou ser o mais breve possível. Eu acho que é um tipo de discussão que não cabe no momento pelo seguinte: eu acho que o Felipe Luiz é um treinador bom, acho ele muito bom treinador, as convicções dele de jogo, a ideia de jogo dele é uma ideia que eu acho legal. Só que assim, nós estamos comparando um treinador que começou a carreira agora, no ano passado, com um treinador que já tem um certo tempo de estrada. Então, eu acho que assim, a gente pode... São treinadores de diferentes estilos, então você pode gostar mais do estilo de um do que o estilo de outro. Só que o Abel já conquistou muitos títulos, né? O Abel tem 2 Libertadores, tem Copa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros. Então, ele tem um currículo maior do que o Felipe Luiz. Felipe Luiz pode chegar lá, pode, mas ele vai ter que remar para conseguir alcançar. Mas a gente sempre tem essa questão de quem é melhor, né? Quem é melhor. Se a gente for ver hoje, avaliar trabalho esse ano, o Flamengo vem jogando mais bola que o Palmeiras, na minha análise. Para mim, o Flamengo joga um futebol melhor que o do Palmeiras. Mas eu acho que a gente tem que esperar mais o tempo para a gente ter mais uma opinião concreta sobre isso. Acho os dois bons treinadores. Acho que os dois têm os seus defeitos também. Se trata de um bom treinador sim, mas é aquele negócio, né? Não pode alguém ganhar um jogo que já quer comparar alguma coisa com o Palmeiras. Incrível. Agora, sobre o vídeo que o Lugó soltou, falando sobre essa questão de nós estarmos orgulhosos do que o Palmeiras fez contra o Porto. Eu acho assim, uma coisa que a gente tem que... E é uma opinião minha, e eu coloquei esse áudio lá no grupo de membros e comentei, inclusive comentei com a minha esposa sobre isso. Se você perguntar pra mim, você que tá aí do outro lado, Júlio, quem jogou mais bola dos times brasileiros até agora? Vocês acham que eu votaria no Palmeiras? Não. Pra mim não foi o Palmeiras que jogou mais futebol.
tá? Pra mim não foi. Pra mim foi o Flamengo e o Botafogo que apresentaram. O Fluminense só jogou uma vez, né? Vamos ver o Fluminense hoje contra o San, mas o Fluminense fez um grande jogo contra o Dortmund. O Dortmund pra mim é um time melhor do que o Porto. E o Fluminense conseguiu fazer uma grande partida. Lembrando, cada jogo tem a sua história, beleza. O Palmeiras não conseguiu vencer o Porto, jogou muito melhor, criou as oportunidades, mas aí eu já entro no primeiro ponto. Eu acho que quando o Lugó fala sobre alguns problemas do time no vídeo dele, eu concordo com ele nesse sentido. Porque o Renato Paiva acabou de chegar no Botafogo. A gente vê um time do Botafogo com uma identidade de jogo ali. O Botafogo se defendeu contra o Paris Saint-Germain, um grande adversário, venceu o jogo por 1-0 e atacou. O Botafogo teve oportunidades ali, contra-atacou, finalizou mais no gol do que o Paris Saint-Germain. O Botafogo não criou muitas oportunidades, mas o Botafogo conseguiu neutralizar o Paris Saint-Germain. Isso é um negócio que chama atenção. E o Palmeiras também é um time que tem precauções defensivas. E o meu ponto de vista é, que eu falei ontem no grupo, a minha impressão é que o Palmeiras tem uma margem grande para melhorar ainda. Grande. E o Lugó quer dizer o quê nesse vídeo? Ele está dizendo que Felipe Luiz está lá ano passado, Renato Paiva acabou de chegar e os dois times estão jogando um futebol melhor que o Palmeiras. E fizeram exibições mais convincentes. Eu acho que não tem como correr disso. Eu comentei isso no Contra Tudo e Contra Todos ontem. Mas eu acho que o que importa é como termina. Como é que vai terminar essa Copa do Mundo de Clubes? Quem que vai chegar na frente? Quem que vai conseguir avançar mais? Porque aquele negócio que eu sempre falo. O resultado sempre vai falar mais alto. Sempre vai falar mais alto, não tem jeito. Se o Palmeiras bater uma semifinal e o Flamengo e o Botafogo caírem antes, de quem será melhor o resultado? Se um dos dois times, o Botafogo ou o Flamengo, chegar numa semi, numas quartas, o Palmeiras cair antes nas oitavas, o que vai ficar nítido? Que os caras foram melhores. Então, cada um tem a sua ideia de jogo. Mas a opinião que eu tenho é que realmente eu acho que o Palmeiras tem uma margem grande para crescer ainda. O Palmeiras tem que melhorar. E uma opinião muito sincera, eu acho que o Palmeiras é um time que joga com excesso de precaução. O Flamengo jogou contra o Chelsea, fez um grande jogo, foram pra cima, ganharam. O Palmeiras, o Fluminense contra o Dortmund, lá, o Fluminense foi pra cima, tudo, teve as melhores oportunidades. O Borussia Dortmund é um time melhor que o Porto e o Botafogo fez o que fez contra o Paris Saint-Germain. E o Palmeiras parece que é aquele jogo burocrático, né? Contra o Al-Ahly. Vou dar só um exemplo pra vocês. Aqui é uma análise, pessoal. Contra o Al-Ahly, tava calor, certo? Tava um calor lá, pegando fogo, tudo. O Al-Ahly ficou com a bola lá mais tempo. Beleza, eles não construíram grandes chances. Só que no mesmo calor, o Flamengo jogou contra o Chelsea, criou oportunidades. O mesmo calor, o Botafogo jogou contra o Paris Saint-Germain e contra-atacou o Paris Saint-Germain. Conseguiu escapar ali e criar as suas oportunidades. Então eu acho que aquele negócio, eu sinto um Palmeiras muito retraído e muito travado. E isso já aconteceu em outras temporadas, aqueles confrontos contra o Porto, aqueles confrontos contra o Boca, contra o Flamengo na Copa do Brasil no ano passado. Contra o Botafogo eu nem falo, porque eu já falei pra vocês, o Botafogo pra mim no passado era melhor que o Palmeiras, sim, o time era melhor. Porque a gente tá devendo futebol olhando pros outros, sabe? Olhando para os outros, eu acho que o Palmeiras tá jogando abaixo. Mas temos o terceiro jogo agora, temos as oitavas, vamos ver como vai terminar essa Copa do Mundo de Clubes. A hora que chegar o mata, oitavas, perdeu, tá fora. Vamos ver como cada time vai reagir. Mas eu não critico quem acha que não está satisfeito com o nível de atuação até agora. O que jogamos, o que os outros jogaram já definiu alguma coisa? Não definiu. Mas eu acho que a gente precisa melhorar algumas coisas sim. Porque, por exemplo, um outro ponto, somos muito fortes defensivamente. O time marca muito, né? O Palmeiras é um time que dá poucos espaços. Apesar que contra o Porto, eles tiveram algumas chances de bola aérea. Mas perceba que a gente tem uma dificuldade absurda para fazer gols, né? Para concluir oportunidades. E eu já falei aqui no pós-jogo do Palmeiras e Porto, pós-jogo Palmeiras e Al-Ahly. Contra outros times europeus, times mais fortes, você não vai ter 5, 6 chances. Você vai ter 1, 2, 3 chances. Se você não fizer o gol, você vai pagar caro. Então eu acho que a gente pode sim olhar para o time e falar que o time precisa de melhoras. Eu acho que precisa. Bom, aí eu quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto, galera. Aqui é Verdão Sempre. Eu quero mandar um abraço para o Edson Nunes e para o Márcio Galdense, que eu encontrei hoje. A gente tava resenhando lá sobre a Copa do Mundo de Clubes, quem o Palmeiras pode enfrentar. Vamos ver. Até a próxima, galera. Aqui é Verdão Sempre. Tamo junto, é nóis.